Salve, gente, professor Vitor Polino na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Nesse vídeo de hoje eu vou dar dicas de estudo no geral e de matemática para você que vai fazer escola esse ano, para você que vai fazer vestibular também. Principalmente vestibular, que é meu principal objetivo aqui no canal do YouTube. Fechou? Então, se você quer saber como aprender matemática, solta a vinheta aí, vem comigo. Então vamos lá para a dica, gente, de como melhorar seus estudos nesse 2024. Fechou? Então vamos lá. Primeira dica. Comece em janeiro, tá bom? Principalmente você que está estudando para vestibular, né, que tem algumas provas aí no final do ano. Geralmente quem vai fazer vestibular não vai fazer só o Enem ou só a FUVEST, vai fazer vários vestibulares. E os cursinhos pré-vestibular começam geralmente suas aulas em março. É muito tempo, né? Daqui até março tem 3 meses ainda. Então a minha dica para você, minha primeira dica para você melhorar os seus estudos, é que você comece em janeiro. Não precisa começar agora não, pode descansar um pouquinho, mas que você comece aí no final de janeiro, em fevereiro, os seus estudos, para você não perder tempo, principalmente você que tem dificuldade em alguma matéria específica. Pode ser em matemática, em física, em química, em história, no que for. Então começa a ver essas matérias que você já tem dificuldade um pouco, porque isso vai te ajudar muito, tá bom? Não precisa também estudar 5 horas por dia, não precisa, tá? Mas estuda um pouquinho todo dia, faz uns exercícios e daqui a pouco eu falo por onde você começa, beleza? Essa é a primeira dica. Segunda dica, gente, tenha um local para você estudar. Tente ser silencioso, né? Eu vou mostrar agora, tá passando aí nas imagens enquanto eu falo, o local que eu estudo e que eu trabalho. Eu sei que nem todo mundo, né? Eu acredito que inclusive pouca parcela dos estudantes consegue ter um local para estudar silencioso e tudo mais. Mas tente arranjar algum lugar para você aí na sua casa. Se não tiver um lugar silencioso na sua casa e você tiver essa possibilidade, tem algumas bibliotecas públicas que eu vou deixar os links aqui também na descrição do vídeo para que você possa estudar. É importante que você tenha esse lugar de refúgio seu para você estudar, tá? Principalmente que seja silencioso, tá? Tem gente que estuda ouvindo música, o que é o meu caso, tem gente que não consegue, então para você manter o seu foco e a sua concentração é importante, muito importante ter um lugar que seja silencioso. Não precisa ser equipado com tablet, computador, não precisa de nada disso, mas precisa de uma mesa legal, uma cadeira confortável para você conseguir estudar bem, beleza? Terceira dica, gente, eu sugiro que você tenha alguma coisa para você anotar, caderno, folha, tablet, o que for. Ninguém, absolutamente ninguém, aprende alguma coisa só lendo. Professor, o meu primo passou em física, não sei o que, e só lendo. Mentira, tá? Ninguém aprende só lendo. Então você precisa escrever, você precisa fazer exercício. Então tenha folha, tenha caderno, tenha tablet se você tiver condição. Sendo sincero, eu nem gosto muito de tablet, tá? Atualmente o que eu uso muito para estudar, eu uso muito folha de sulfite. Mas se você tiver um caderno e tal, é bom também, tá? Um apêndice aí dessa dica. Se você tem problema de manter o foco, se você tem TDAH ou algo do tipo, não utilize computador nem celular para estudar, tudo bem? Porque isso faz você perder a sua atenção no que você está fazendo. Eu mesmo, às vezes eu pego o celular nem para estudar, para postar alguma coisa no Instagram que eu tenho que postar, né? E acaba que eu fico 3 horas no TikTok vendo besteira. Então, se você puder, não utilize eletrônicos para estudar, para você manter o seu foco. Imprime os exercícios, use livros se você tiver essa condição aí. E é isso, beleza? Quarta dica, essa vai principalmente para quem for fazer vestibular, tá bom? Estude matérias diferentes no dia. Não fique um dia só estudando matemática, um dia só estudando história, porque isso também cansa você. Então, ao invés de estudar uma matéria só o dia inteiro, estude 2 matérias no dia, tá? No mínimo 2. Tá? Vou estudar história e matemática, beleza. Vou estudar física e geografia e tal. Eu gosto, aí é pessoal, não sei como é com vocês, tá? Mas eu gosto de estudar matérias quase opostas, vamos dizer assim, né? Exatas e humanas, biológicas e tal. Porque aí eu utilizo diferentes tipos de aprendizagem, certo?
Então, geralmente, matemática e história, física e geografia, química e filosofia, português e biologia, matérias bem diferentes num dia para não cansar minha cabeça. Então, isso faz com que você aprenda melhor, beleza? Quinta e última dica dessa parte geral, ainda vai ter as dicas de matemática, não sai daí não, hein? Comece devagar e aumente o ritmo, tá? Tanto nos exercícios quanto na quantidade mesmo. Não adianta você falar, beleza, vou começar a estudar hoje, isso dá 9 horas no dia. Primeiro, no primeiro dia pode ser que você aguente, no segundo dia não, no terceiro você não vai estar nem querendo ver nada, certo? Então comece devagarzinho e depois aumente. Na dificuldade também, não adianta você começar com o exercício do ITA, de Harvard, entendeu? Se bem que o vestibular de Harvard é bem fácil, mas enfim. Não adianta você começar por aí. Começa devagarzinho pela base e depois vai aumentando, que isso vai te ajudar. Beleza? Essas são as dicas, gente, gerais, assim, né? Claro que cada professor aí tem as suas dicas para dar, cada aluno estuda da sua maneira, mas essas são as dicas para você melhorar no geral. Agora eu vou falar de matemática, que é a minha matéria, que é o que eu mais sei, tá bom? Então, vamos falar de matemática. Antes de começar as dicas aí para matemática, queria pedir por favor para você curtir esse vídeo, tá bom? Compartilhar, me seguir em todas as redes sociais, que isso me ajuda muito aqui nesse trabalho do YouTube e também nas outras redes sociais, beleza? Então vamos lá para a primeira dica do que fazer para melhorar o seu aproveitamento em matemática esse ano, principalmente para você que está aí em pré-vestibular, beleza? A primeira dica é reforce a sua base, tudo bem? Na matemática, gente, não adianta, eu sei que o começo é chato, você fala ali, olha aquela soma, aquela subtração, você fala, pô, eu sei fazer isso. Mas não adianta você começar por logaritmo, entende? Não adianta você começar por trigonometria, por números complexos, não adianta. Porque tem muitos conceitos ali que talvez você não tenha ainda. Ou se tem ainda, pode ser que seja fraco. Então começa da base, adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Depois ali você vai para expressões, fração, que geralmente é onde muita gente trava. Então a primeira coisa é reforce a sua base, né? Tem uma frase pronta, eu odeio frase pronta, mas essa eu vou falar, que é ninguém começa a construir uma casa pelo teto, certo? Então começa pela base, que isso vai te ajudar muito, tá? Eu sei do que eu tô falando, confia em mim, tá bom? Segunda dica para melhorar o seu desempenho matemático, ó. Os exercícios que você for fazer tem que ir aumentando gradualmente de dificuldade, tudo bem? Foi uma dica parecida que eu dei ali no geral, né? Mas os exercícios de matemática que você for fazer, você não pode começar com ITA, entendeu? Que nem eu falei. Você não pode começar com IME. Você tem que começar devagarzinho, exercício de aplicação, depois partir para os exercícios de vestibular, Enem, Unesp, e assim ir aumentando gradualmente, tudo bem? Porque se você... Ah, beleza, eu aprendi, vou fazer o exercício de vestibular. Pega um exercício absurdo, você vai ficar mal, porque você vai errar provavelmente e vai ficar mal, tudo bem? Então, começa devagar e vai aumentando, beleza? Terceira dica, muito importante, é que você corrija as questões que você errou, tá? Porque assim, muitas vezes a gente faz simulado, a gente faz questões, né? E a gente não corrige. A gente coloca a alternativa B, aí vai olhar no gabarito, é C. E beleza, é isso. Não, não é isso. Você tem que tentar fazer. Você tem que tentar entender onde você errou. E você tem que saber muito bem onde você errou. Porque no exercício, por exemplo, de logaritmo, vai ter logaritmo. Só que vai ter fração, talvez, vai ter porcentagem, vai ter exponencial, vai ter potência, vai ter um monte de coisa. E se você realmente, né, de verdade, não souber onde você errou, você vai acabar corrigindo coisa que você sabe e vai acabar achando que sabe coisa que você não sabe, certo? Então é muito importante você saber exatamente onde você errou. Ah, eu fiz esse exercício aqui e errei nessa conta. Ah, eu fiz aqui essa parte de adição errada, de fração errada. Putz, eu errei logaritmo mesmo, então eu tenho que ver desde o começo. Algo desse tipo, entende? Então você precisa saber onde você errou, beleza? Quarta dica para você melhorar em matemática, ó. Essa é uma dica que não é obrigatória, mas é necessária no meu ponto de vista. É importante que você tenha bons materiais de estudo, né? Que você tenha um caderno bom, uma folha boa, né? Que seja.
Se você usa lápis, não sei como você consegue, odeio lápis, mas se você usa lápis, que ele esteja sempre apontado, né? Isso vale para todo mundo, gente, dos 10 aos 25 anos, tá? Porque muita gente erra muita coisa de matemática por falta de capricho, né? Aquela ponta de lápis toda redonda e o número 23 parece 58, não dá para entender. Então, não precisa ter lápis caro, lapiseira cara, nem nada do tipo, mas eu acho que é importante você ter uma série de materiais bons que dê para usar, tá? Em geometria, falando, né, como eu tô falando de matemática, em geometria eu acho muito importante você ter régua e compasso. É necessário ter régua e compasso? Resposta: não, mas é muito importante. Porque às vezes você vai ter que fazer o desenho, né? Às vezes a questão que você está fazendo, ele não te dá o desenho. Ele fala um triângulo de lados tal e você tem que desenhar esse triângulo. Se você desenhar todo torto, muito provavelmente vai ser ruim para você conseguir fazer essa questão. Principalmente circunferências, né? A minha circunferência hoje, depois de quase 10 anos de aula, até que é aceitável, mas no papel ainda não. Então eu faço com compasso, tá? Não precisa ser compasso, se você tiver uma tampa de garrafa, alguma coisa desse tipo, que você consiga fazer uma circunferência boa, legal. Mas o material ajuda muito, muito você a não errar questões, principalmente de geometria, tá bom? Quinta e última dica é que você comemore a sua evolução. É muito importante que você veja o quanto você evoluiu, certo? Tem uma frase que eu odeio que meus alunos falem, odeio, né? E provavelmente eu tô passando esse vídeo para eles presencialmente, que é assim: nossa, acertei a questão 28, ela deve ser muito fácil. Essa frase me tira do eixo, odeio, porque você tá jogando o seu trabalho no lixo, né? A questão 28 que você acertou é porque você sabe aquela questão. Se ela é fácil, se ela é difícil, não importa. É porque ela sabe, você sabe, certo? Tem um monte de questão que eu acho fácil. Por quê? Porque eu sei. Simples assim. Tem outras que eu acho difícil. Por quê? Porque eu não sei, certo? Então, comemore a sua evolução. Na primeira semana eu só sabia fazer adição e subtração, professor. Na segunda semana eu aprendi a fazer multiplicação. Ótimo, parabéns para você. Mas muita gente que está concorrendo comigo já sabe fazer as coisas, né, mais avançadas. Não importa, não estou preocupado com os outros, estou preocupado com você, certo? Tá? Então, se você quiser deixar aí no comentário se esse vídeo te ajudou, se não te ajudou, se você quiser curtir, né, compartilhar, que nem eu já falei, me mandar mensagem no Instagram, eu tô aí para responder. Lembrando, cada professor tem um estilo de dica. Cada aluno vai estudar de um jeito. Eu tô falando o que eu acho melhor, o que funcionou para mim, o que funciona para alguns alunos meus. Então, é isso, beleza? Sobre métodos, tá, gente? Método Pomodoro, essas coisas, eu não gostei. Eu, particularmente, não gostei. Então, eu não indico. Mas se você fez e gosta, continue fazendo, tá bom? Beleza? Então, me segue por aqui que eu sempre vou postar coisinhas dessa, um vídeo diferente. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo assim falando com vocês. E é isso, beleza? Então até o próximo vídeo, tem um monte de resolução aí no canal. Acompanha as resoluções também, me ajuda. Um grande beijo e tchau!